Olá, meu nome é Robson Gonçalves, eu sou economista comportamental, especialista em psicologia analítica e coordenador de cursos de neurobusiness da Fundação Getúlio Vargas. E a gente está aqui hoje com a tarefa de tratar desses dois temas que são de grande relevância hoje no ambiente organizacional, mas não só, há também para a qualidade de vida. Nós vamos falar de neurobusiness e alta performance e o objetivo desta aula é oferecer para vocês uma introdução. Afinal de contas, que bicho é esse que é o neurobusiness? Existe muito modismo, é verdade, com esse termo neuro. A gente encontra palestras motivacionais, a gente encontra livros, a gente encontra um material bastante vasto, inclusive em redes sociais. Mas, na verdade, é uma temática extremamente séria e que deve ser levada a sério. O nosso grande objetivo é mostrar para vocês que a alta performance não exige que a gente sacrifique a qualidade de vida. Muito pelo contrário. O melhor entendimento a respeito de como o cérebro humano funciona contribui para uma conciliação entre alta performance e uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida elevada, uma vida do ponto de vista mental saudável. Mas vamos começar explicando para vocês, em linhas bastante gerais, como eu disse, que bicho é esse? Afinal de contas, o que é o neurobusiness? O neurobusiness ele se define como a aplicação das muitas contribuições da neurociência às diversas áreas da gestão de empresas, negócios e pessoas. Na medida em que a tecnologia avança, na medida em que a gente tem um entendimento melhor a respeito de como o cérebro funciona, é possível então associar esse funcionamento a determinadas situações e a determinados comportamentos. Uma situação de claro interesse para nós aqui é o próprio exercício da liderança. E quando a gente fala em comportamento, a gente está falando tanto do comportamento de líderes quanto do comportamento de liderados. A gente poderia dizer, portanto, que quando a gente traz a neurociência para esse campo, nós estamos falando da influência. Um líder ele é influenciador em relação aos seus liderados, aos seus colaboradores, mas ele também é influenciado pelo comportamento desses mesmos colaboradores. O que poderia provocar mais frustração, ou às vezes até irritação num líder, do que ele delegar algo para um liderado, determinar que um colaborador execute uma tarefa e ver que aquilo foi feito sem motivação, sem engajamento, sem resiliência, todos os termos que vamos explorar aqui no nosso curso. O que a gente tem que ter bastante claro é que foi a neurociência que se aproximou, na verdade, dessas áreas do conhecimento humano. Das áreas do conhecimento humano que estão relacionadas à gestão empresarial. E como é que se deu isso? A neurociência ela tem uma história bastante antiga. Ela começa lá atrás com a filosofia, na verdade. Mas, principalmente a partir do início do século XX, por conta do avanço dos instrumentos tecnológicos, a neurociência começou a ampliar o seu raio de ação, o seu escopo, a sua capacidade de se dedicar a outros temas e de desenvolver interfaces com outras disciplinas. Na medida em que o conhecimento a respeito do cérebro humano foi avançando, sempre graças à tecnologia, começou a haver a capacidade da neurociência, a possibilidade da neurociência de dialogar, por exemplo, com a economia, com a arquitetura, com o marketing e com a liderança. Esse diálogo se dá, como eu disse, sobretudo a partir dos comportamentos. Mas mais do que isso, quando o Santiago Ramon e Cajal, o pai da neurociência moderna, lá em 1906, ganhou o seu prêmio Nobel, ele tinha com ele uma grande inovação tecnológica que era o microscópio. É o Santiago Ramon e Cajal que pela primeira vez falou que a célula neuronal era altamente diferenciada e que o nosso sistema nervoso era composto por um conjunto muito amplo, uma rede muito vasta de neurônios. E com isso ele colocou de lado uma série de discussões que eram até mais filosóficas a respeito de como é que o nosso cérebro funcionava. Então, coloque um elemento tecnológico, um instrumento tecnológico nas mãos de um grande pensador, de um grande gênio como foi Santiago Ramon e Cajal, e ele vai nos levar a dar um passo adiante.
muitas décadas depois, surgiu o microscópio eletrônico, que permitiu que nós fizéssemos mais ou menos a mesma coisa que o Santiago Ramón y Cajal fez, mas agora com um nível de precisão muito maior. Mais para frente ainda surgiu a possibilidade, através de exames de neuroimagem, de a gente entender o funcionamento do cérebro humano vivo e ao vivo. E aí é que se deu essa grande expansão do escopo da neurociência, que permitiu que ela saísse de si mesma, saísse daquela bolha ou daquela cápsula onde ela estava colocada e iniciasse esse diálogo com outras disciplinas. Então, na medida em que eu observo como funciona o cérebro de um consumidor, por exemplo, na medida em que eu entendo a motivação que esse consumidor tem quando ele está, por exemplo, escolhendo se ele vai pagar à vista ou se ele vai parcelar em 12 vezes com juros, na medida em que eu observo por que algumas pessoas fazem bons planos de previdência enquanto outras são mais imediatistas, e eu observo qual é a dinâmica neuronal que está por trás dessas escolhas, desses comportamentos e desses sentimentos, então eu inauguro o campo da chamada neuroeconomia. Ao mesmo tempo, quando eu observo de que maneira o ambiente construído influencia nas nossas sensações, por exemplo, eu abro o campo para a chamada neuroarquitetura. Não sei se você sabe, mas existe uma arquitetura ideal se você está criando um ambiente de trabalho que seja voltado para a criação, para a inovação, para atividades imaginativas. Por alguma razão que a gente não sabe bem qual é, o cérebro ele consegue estabelecer conexões entre áreas muito diferentes, ele entra num padrão de ondas cerebrais próprio dessa comunicação entre áreas muito diferentes, quando você está num ambiente com o pé direito muito alto, o teto muito lá em cima. Portanto, se você quer incentivar a sua área de inovação na empresa, a área de criação e etc., você deveria criar ambientes apropriados para isso. Na medida em que a arquitetura é orientada pela neurociência, você abre o campo, portanto, da chamada neuroarquitetura. No marketing é a mesma coisa. Qual é o gatilho? Qual é o processo neuronal que acontece quando você ouve um jingle? Aquela musicazinha meio chiclete que gruda na mente da gente e que já fez sucesso nos comerciais da TV aberta aí nas décadas de 60, 70, 80. Por outro lado, por que será que algumas marcas, Harley Davidson, por exemplo, ela gera um comportamento de grupo, um comportamento de bando? Uma identificação com a marca que é também uma identificação com todos aqueles que se organizam em torno daquela marca. Eu não entendo muito de motocicletas, mas algumas pessoas dizem que alguns modelos da Harley são muito pouco ergonômicos. Então, certamente, as pessoas não estão comprando pelo conforto, que pode ser um apelo de marketing. Mas o caso da Harley Davidson e o caso da Apple, em alguma medida também, geram identificação de bando. Ora, a identificação de bando é um processo neuronal bastante conhecido. Então, se o marketing ele visa essa identificação de bando, se ele visa fazer com que você veja uma marca desejada na vitrine e você já imagine aquela comunidade que se organiza em torno dela, então o marketing está sendo instruído pela neurociência de alguma forma. E aí você tem, dito de uma maneira muito simples, né, ainda introdutória, o famoso neuromarketing. Da mesma forma, a liderança. Nós somos mamíferos primatas. O ser humano ele descende de hominídeos que têm ancestrais comuns com os outros mamíferos primatas que nós temos hoje em dia. Quando nós observamos o comportamento dos mamíferos primatas, nós podemos extrair deles, por incrível que possa parecer, grandes lições de liderança. O próprio fato de nós nos organizarmos de uma maneira hierarquizada, muito embora hoje em dia isso esteja menos rígido e um pouco mais horizontal, o fato de nós nos organizarmos de uma maneira hierarquizada é fruto da nossa evolução. A partir do momento em que eu entendo de que maneira cada um de nós se comporta e qual é o processo neuronal por trás de uma situação na qual o meu líder me incumbiu de uma tarefa e me desafiou nessa tarefa,
Se eu tenho um comportamento de fuga, porque eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho e está além da minha competência, ou se eu tenho um estímulo de enfrentamento e de superação daquele desafio, um comportamento ou outro são muito bem compreendidos hoje em dia pela neurociência. Não é muito diferente de você sair correndo num dia de chuva sem guarda-chuva. Você está sendo desafiado, vai se molhar inteiro, você pode se encolher todo e esperar que a chuva passe, ou você pode atravessar a rua, se molhar inteiro, mas superar aquele desafio. O que a gente percebe na neurociência é que existem comportamentos que são muito antigos no ser humano. Eu costumo brincar que assim, o nosso cérebro ele tem o desenho dele possivelmente 200 mil anos. O registro fóssil sugere isso. O desenho, o tamanho, o formato, etc. Mas a nossa capacidade de usar essa máquina cerebral de uma maneira propriamente humana, distinta de todos os outros animais, já é uma coisa que tem talvez 80, no máximo 100 mil anos. Então, digamos, há 80 mil anos nós temos comportamentos definidos por uma máquina cerebral e por uma espécie de software, né, uma forma de usar essa máquina cerebral que se preserva até hoje. De alguma maneira, você e eu somos homens e mulheres das cavernas para os quais deram tablets, celulares, uma conta de e-mail, redes sociais. Os nossos comportamentos não são tão diferentes dos nossos ancestrais, eles só estão num contexto distinto. E a gente precisa resgatar esse entendimento fisiológico mesmo, biológico que nós temos observando o comportamento, para que nós possamos intervir melhor e ter um exercício melhor, por exemplo, da liderança, num contexto em que a gente não perca a qualidade de vida. Mais do que isso, essa relação entre essas várias esferas do neurobusiness, ela é uma relação transdisciplinar. Não é apenas interdisciplinar, é transdisciplinar. É interdisciplinar porque reúne várias ciências em torno de uma mesma temática. De que maneira os nossos mecanismos cerebrais podem ser compreendidos por uma melhor performance, que é o tema do nosso curso. Mas o fato de que o neurobusiness se constituiu assim, a partir de um núcleo centrado na neurociência, também significa que eu, hoje em dia, como economista, dialogo com um arquiteto ou uma arquiteta de uma maneira que as nossas profissões não faziam há 30, 40 anos atrás. Quando nós vamos definir, por exemplo, como vai ser o ambiente de consumo, pode ser uma cafeteria da vida, pode ser um grande hipermercado, evidentemente, se o tema é consumo, nós estamos falando de economia. Mas na medida em que eu percebo que o ambiente construído influencia o comportamento do consumidor, eu, como economista, que quero, por exemplo, maximizar as vendas dos itens que dão mais lucro para aquela empresa, vou ter um diálogo muito sério com o arquiteto. Eu como neuroeconomista, ele ou ela como neuroarquiteto ou neuroarquiteta. No sentido de fazer com que o ambiente também favoreça o comportamento que eu quero induzir. Induzir. Não enganar, não determinar, não obrigar. O neurobusiness tem uma questão ética extremamente importante. A compreensão de como o cérebro funciona, ela é extremamente eficaz na economia, na arquitetura, no marketing, na liderança, mas ela sempre está a um passo de um comportamento que pode ser muito pouco ético. Então, eu não estou de forma alguma escondendo, por exemplo, num ambiente de um supermercado, os produtos mais baratos, o pacotão econômico ou coisas do gênero. Está tudo à vista. Mas a forma como eu vou dispô-los nas gôndolas, por exemplo, pode influenciar o comportamento do consumidor na direção do que eu desejo. No caso do exercício da liderança, essa compreensão de como o cérebro funciona é extremamente importante. E a neuroliderança é um campo bastante vasto. Por exemplo, o líder ele deve enfatizar essa relação hierárquica em relação aos liderados, ou ele deve ser mais low profile e dizer algo do tipo estamos juntos, somos todos, estamos todos na mesma canoa, vamos remar juntos, etc. Eu transmito a capacidade que eu tenho de influenciar as pessoas de uma maneira mais ostensiva ou de uma maneira mais sutil. Pense num Steve Jobs da vida, por exemplo. Ele se vestia sempre com aquela camiseta preta.
a calça jeans, aquele jeito despojado. Só que ao mesmo tempo, quando ele ia apresentar os seus produtos, ele era um líder clássico, no sentido de que ele estava lá no palco, diante de uma tela enorme, onde ele projetava imagens com uma dimensão muito maior do que a escala humana. Ele estava ali cercado de holofotes, todas as atenções estavam voltadas para ele. Então, de certa forma, ele transmitia uma mensagem, talvez até mais inconsciente do que as pessoas imaginavam, de que, olha, uma pessoa que se veste de uma forma despojada pode ser uma pessoa muito empoderada. Alguém que está buscando a inovação, alguém que está buscando mudar a vida das pessoas com a tecnologia, ao mesmo tempo pode simplesmente usar uma camiseta preta e uma calça jeans. De que forma o cérebro reage, então, diante desse tipo de estímulo, diante desse tipo de impulso? Entendendo o neurobusiness, portanto, como o conjunto das aplicações da neurociência, que se expandiu muito por conta da tecnologia, as várias áreas da gestão empresarial, e sempre com o lema de que é possível conciliar a efetividade da liderança, o atingimento de resultados, o crescimento organizacional e profissional com a qualidade de vida, diante dessa dupla visão a respeito da nossa temática, nós vamos começar agora uma longa jornada para entender como é que funciona essa máquina incrível que é o cérebro humano. E a gente vai avançar nas próximas aulas.